O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje nos fala da manifestação de Deus. Da manifestação de Deus como luz, uma luz que atrai todos os povos da terra. Essa luz que é Deus e que vem lá do presépio, se encarnou, se fez um de nós, a fim de que essa luz pudesse iluminar os nossos caminhos, iluminar a nossa vida. A festa da Epifania era a única festa que existia e celebrada em toda a igreja. Até que no Ocidente começou a se celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. E aí no Ocidente o Natal se tornou uma festa mais importante. Mas na igreja do Oriente, não é o nascimento de Jesus que é o mais importante. O mais importante é a manifestação dele, que nós chamamos de Epifania, referindo sobretudo à claridade da manhã, antes de nascer o pôr do sol. Como o Natal era o dia mais longo do ano e o sol já nascia bem tarde, então na primeira claridade se celebrava a manifestação dessa claridade. E depois essa festa passou a significar a manifestação de Deus, a luz que inunda a nossa vida, a luz que ilumina todos os recantos da nossa história, da nossa existência.
Portanto, a liturgia da Epifania, a manifestação de Deus, nos convida que, iluminados por essa luz que é Jesus, nós sermos também espelhos que refletem essa mesma luz, iluminando todos aqueles e aquelas que se encontram na nossa vida. Essa luz nos ilumina, mas nós precisamos ser reflexos dessa luz. Nós também devemos ser luz na vida dos outros. E é interessante, como que nós podemos ser luz? Nessa liturgia aqui nós estamos sendo luz. Quantas pessoas estão sendo luz na vida de tantos, anunciando essa luz que é Deus? No canto, na liturgia, quem anunciou, proclamou a palavra, uma pessoa que está lá no estúdio da rádio nesse momento, operando para que essa celebração seja ouvida, o André que está lá operando computador, o Joaquim que está aqui operando, as câmeras do celular. Todos nós podemos ser essa luz, manifestar essa luz que é Deus na vida de tantas pessoas. E como que nós podemos ser luz de tantas formas? A Epifania nos convida, portanto, a sermos esses sinais de luz. O caminho que os magos fizeram para encontrar essa luz, que é o mínimo Deus, é o caminho de todos nós. É o caminho que nós também precisamos fazer. Nesse percurso, os magos foram escutando palavras, sinais. Os magos tiveram que filtrar entre aquilo que era importante para a caminhada deles, para chegar a essa luz, e aquilo que também não era importante. Os magos, para chegarem até essa luz, tiveram que abrir mão de muitas coisas, tiveram que ter coragem, esperança. Não somos também assim? Precisamos ter coragem, esperança. Precisamos abrir mão de tantas coisas para deixarmos ser contagiados por essa luz. 6 de janeiro nós celebramos Festa dos Reis, Reis Magos, 6 de janeiro. A liturgia nos coloca no domingo seguinte essa figura dos magos. Agora nós começamos a desmontar o presépio, tirar os enfeites natalinos, para que a luz do presépio ela permaneça. Esse brilho do Natal, ele não pode acabar, mesmo que nós vamos tirando as luzes, os enfeites, mas essa luz verdadeira, não uma luz artificial, mas a luz verdadeira que é o menino Jesus, essa luz tem que permanecer acesa. Ela nunca pode se apagar para nós. Vamos tirar os enfeites, vamos apagar as luzes artificiais do Natal, mas a luz verdadeira vai permanecer. E essa luz que nós precisamos. A nossa primeira leitura de hoje, um texto do profeta Isaías, anuncia a chegada de uma luz salvadora. E essa luz vai alegrar a cidade de Jerusalém. E essa luz vai atrair muitas pessoas a essa cidade. É um poema sobre a luz e sobre a glória do Senhor. O profeta Isaías anuncia que a cidade de Jerusalém está envolvida em trevas, envolvidas em nuvens escuras. É justamente o desânimo, a falta da esperança. Envolvidos em trevas e nuvens escuras, falta luz, falta Deus. E quando falta luz, falta Deus na nossa vida,
tudo se torna difícil. Como qualquer caminhada, durante a noite, se falta luz, é difícil. Se nós apagarmos a luz da catedral agora, a nossa saída daqui vai se tornar complicada, embora a gente saiba onde que estão as portas. Por isso que nós precisamos, inclusive, das luzes de emergência, porque a luz é necessária. Como Deus na nossa vida. Deus não pode ser uma luz de emergência, é uma luz permanente que nós precisamos, porque senão a nossa caminhada se torna difícil, complicada. Então, o profeta Isaías anuncia a chegada de uma luz diante de um povo que está envolvido em trevas. E ele diz: olha, terminou o exílio, é tempo de reerguer das ruínas, porque Jerusalém ainda está envolvida em noite. O povo não tinha perspectiva. Quando nós somos envolvidos em trevas, em noite, tudo se torna escuro, difícil de enxergar. A gente não tem perspectiva. Precisamos de uma luz. E o profeta anuncia a chegada dessa luz que é Deus. Inspirado no sol nascente, a cidade de Jerusalém, as casas são todas pintadas de branco. E por causa da sua situação geográfica, Jerusalém é iluminada desde o amanhecer até o entardecer pelo sol. Então é diante dessa visão que o profeta Isaías anuncia a chegada de uma luz salvadora. E a chegada dessa luz fará com que Jerusalém seja repovoada, com o regresso de seus filhos e filhas. E os povos irão para Jerusalém cantando louvores ao Senhor. Uma multidão de camelo, dromedários, de todos os lugares, virão cantando os louvores ao Senhor por causa dessa luz. Porque assim, através dessa luz, Jerusalém poderá ser reconstruída. Ela será iluminada, reencontrará a multidão de seus filhos, e eles encherão seus templos de bens preciosos. Jerusalém pode ser a vida de todos nós. Uma vida que precisa ser reconstruída. Uma vida que precisa ser iluminada pela luz do Senhor. Assim é a nossa vida. Precisamos de luz, precisamos de reconstruir sobre a luz de Deus. O Evangelho narra a visita dos magos à gruta de Belém. Jesus foi rejeitado por Herodes, pelo seu povo, mas ele é aceito pelos pagãos, representado aqui pelos magos. Os magos colocaram a caminho para encontrar Deus. Para encontrar a fé, ela exige de nós disposição. Foi isso que os magos fizeram. Puseram-se a caminho, buscaram Deus e o encontraram. Eles chegaram a Jerusalém, os magos, perguntando pelo rei dos judeus, o recém-nascido, pois eles viram uma estrela e vieram homenageá-lo. Quando os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram, Herodes, como toda a cidade, se estremeceu. Por quê? Porque Jerusalém estava preocupada com seus interesses, Herodes com o poder. E aí foram aos mestres da lei, e eles realmente consultaram as Escrituras, e leram lá na profecia de Miqueias, realmente está escrito lá, tu, Belém, pequenina entre as aldeias de Judá, de ti sairá para nós, aquele que há de ser o governante de Israel. Estava lá na Escritura, mas ninguém se interessou. Jerusalém estava preocupada com ela mesma,
como também às vezes nós. Muitos de nós, a nossa sociedade ainda acha que Deus não é importante. O mais importante são os nossos fazeres. O mais importante às vezes é o nosso ter. Deus não é importante. Jerusalém queria continuar na rotina dos seus trabalhos, na busca dos poderes. O rei Herodes se informa, pede para que informe a ele aonde que os magos pudessem encontrar aquele menino, recomendando a eles que enviassem informações para que também ele pudesse adorar o menino. Mentira. Herodes não queria adorar. Herodes queria matar o menino, como fez depois. Organizou uma matança de crianças inocentes. Herodes estava preocupado com seu poder. E aí os magos partiram. E a estrela conduziu eles à gruta de Belém. E quando eles chegaram lá, o Evangelho diz que eles tiveram alegria imensa. Alegria de ver o menino. O texto não fala que eles ficaram alegres quando viram Herodes. Eles ficaram alegres quando viram uma criança. Entraram na casa e viram o menino com a mãe. Ao entrarem, os magos se prostraram, adoraram. Os magos não ajoelharam diante de Herodes. Eles ajoelharam diante do menino. Porque ali estava o rei verdadeiro. Às vezes nós continuamos adorando os Herodes de hoje, achando que Herodes é o tal, mas não ajoelhamos diante de Deus. Como falávamos, os nomes de Herodes de hoje. Quantos jovens hoje que se ajoelham diante de Herodes, que são as drogas, que são tantas coisas, e eles acham que esse Herodes vai salvar. Salva não. Esse Herodes só promete, mas esse Herodes leva à morte, a gente sabe disso. O único que nos leva à vida é aquela luz do presépio. E é esse que nós devemos ajoelhar diante dele. É ele que nos dá a vida. É isso que traz a verdadeira alegria, como trouxe aos magos. Os magos dobraram os joelhos. E aí eles fizeram uma oferta viva. Ofertaram ouro, incenso e mirra. Segundo a tradição, o ouro significa a realeza de Jesus, é o único rei. A mirra, uma espécie de bálsamo, que serviu para embalsamar o corpo de Jesus. Nos lembra que ele é o doador da vida. O incenso é a divindade, é o nosso louvor a Deus. Aquela manjedoura onde estava Jesus, o menino com sua mãe, tornou-se o centro de tudo que iluminava e que enchia e enche a nossa vida de sentido, porque ali passa a nossa salvação. Essa salvação não vem de Jerusalém, não vem de Herodes Todo-Poderoso, porque lá só existe cegueiras e trevas. A lógica importante é enxergar uma luz. A luz vem do presépio, o menino e Maria sua mãe. Ali Deus se manifesta. Ali Deus se manifesta aos magos e a cada um de nós. Nós podemos nos perguntar: hoje, qual é a luz que nos atrai? A nossa sociedade perdeu a luz da comunhão, do bem comum, a luz da fé está desaparecendo. Por mais que a gente fale de Deus, na vida de muitas pessoas, essa luz que chama fé está apagando.
Não deixemos que essa luz se apague em nós. Somos caminhantes como os magos. Como eles, queremos caminhar com um desejo grande no nosso coração. Mas não basta ouvir o chamado do coração. É preciso colocar-se a caminho como os magos. Correr risco. Não temer as dificuldades, os desafios da vida. Os magos confiaram no sinal, na estrela. Nós também precisamos de sinais para caminhar. Às vezes a gente se acha perdido, né? A gente não sabe para onde vai, para onde ir. Como os magos. Porque eles perderam a referência à estrela. E às vezes nós também nos tornamos perdidos, ficamos perdidos, porque a gente perde uma referência. A gente perde Deus, o sinal de Deus. Mas basta olhar para cima. Ele vai estar sempre lá. Às vezes, esses dias à tarde, geralmente os nossos céus estão nublados, com muitas nuvens pesadas. Mas acima dessa luz, dessas nuvens, o céu está lá, o sol está lá. Ele não vai embora. Assim é Deus na nossa vida. Tem momento na nossa vida, parece que é só trevas. Parece que nuvem não vai embora. É sempre nuvem escura na nossa vida. Mas mesmo que tenha nuvens escuras, a luz maior está lá. Ela nunca vai embora. Assim é Deus na nossa vida. Portanto, nos momentos que nós nos sentimos perdidos, olhemos para o alto. Deus está conosco. É preciso adorar, estar atento aos sinais. Adorar como os magos é praticar a gratidão. No nosso caminhar, Deus nos vai orientando, avisando o que devemos fazer. Se as luzes se apagam, há sempre uma luz maior. Por quê? Porque dentro de Deus, dentro de nós está Deus. Como diria Santa Teresa, esse Deus está em nós como o sol no nosso castelo interior. Deus existe. Ele está aí no fundo da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. O encontro com Jesus que os magos fizeram, diz o Evangelho, outra coisa importante. Diz que depois que lhe ofereceram os presentes, os magos voltaram para outro caminho. Eles não voltaram para Herodes. Eles desviaram de Herodes. Porque quando nós fazemos a experiência de Deus, a gente não é mais o mesmo. Com toda certeza, os magos voltaram para suas casas diferentes, depois que eles fizeram a experiência de Deus no presépio. É isso. Todas as vezes que nós encontramos Deus, nós somos transformados por Ele. Nós não somos mais os mesmos. E o bom é isso, que todas as vezes que a gente fizer uma experiência de oração, todas as vezes que você fizer uma experiência de oração, seja ela comunitária, como aqui na igreja, nas celebrações, nos seus encontros, ou mesmo uma oração pessoal, que aquele momento te transforma, que você não seja mais o mesmo quando você fez aquele encontro com Ele. O encontro com Jesus fizeram os magos voltarem a outro caminho. E aí nós podemos nos perguntar: qual é o caminho que nós estamos fazendo? O caminho que nós estamos trilhando está nos levando a quem? A Herodes? Ao menino Deus do presépio? Você tem dobrado o seu joelho para quem?
Os magos ofereceram seus presentes. Presente é aquilo que a gente é. Você tem oferecido a Deus a sua vida? Ofereçamos a Ele. Vamos ver a estrela novamente, como os magos. Talvez essa estrela, essa luz que está nos faltando para atravessar as trevas da vida. Acolhamos esse convite do profeta Isaías da primeira leitura. Levanta-te, acende as tuas luzes, acende a luz da sua fé. Deus está contigo, Deus é a nossa luz. Como disse no início, vamos apagar as luzes artificiais do Natal, mas que essa luz, que é Jesus que vem do presépio, ela continue iluminando a minha, a sua, a nossa vida, para que nós possamos passar pelas trevas, pelas dificuldades, pelas turbulências de cada dia. O Senhor é a nossa luz e acolhamos na nossa vida. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus